do Senhor a todos. Mais uma vez aí, estarei fazendo mais uma live aí. Vou estar deixando aí uma mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Eu já vou estar liberando uma mensagem. Estava aqui meditando agora na palavra. São 2h55 da manhã. Estava meditando aqui, eu vou deixar uma mensagem a qual estava meditando. Deixar uma mensagem para os irmãos. Já adiantando, mensagem que eu vou deixar se encontra no livro de 2 Reis de Israel, capítulo é o 20, do verso ao 19. Senhor João Mesquita, Deus te abençoe, mano. Já vou estar liberando uma mensagem. Esperar só mais uns minutos, só esperar esse louvor abençoado terminar de tocar. Tempo aí de quarentena, né? Adorar a Deus acima de tudo, adorar o dia de tudo, adorar a Deus no vale ou no deserto, adorar sem amigos por perto, adorar quando não há recursos. Irmãos, a mensagem que eu vou deixando se encontra, tá, no segundo livro de Reis de Israel, capítulo 20, o verso ao 19.
Tu conhece o meu interior, tu também vê toda a minha dor. Tô ansioso, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que a minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar pra vir ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Eu estou apavorado, eu estou desesperado. Vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, o chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, saciando vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Deixa eu parar esse sino aqui. Porque teu coração está batendo forte. Para liberar essa mensagem. Bom, eu tinha falado, a mensagem a qual eu vou liberar, ela se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 20, e o verso é o de 19. A palavra de Deus vai dizer assim: então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Bom, presta bem atenção nessa palavra. Um dos maiores e mais virtuosos reis de Israel chamou-se Ezequias. Ezequias era filho de Acais e de Abia. Ezequias ele iniciou seu reinado muito jovem, iniciou seu reinado com 25 anos e reinou por 29 anos. E Ezequias ele fez muitas coisas boas perante o Senhor. Ezequias ele assumiu o reinado, restaurou o templo do Senhor. Ezequias ele
incentivou o povo a restaurar os cultos de Páscoas em Jerusalém. Ezequias ele organizou o templo, os serviços dentro do templo, ele edificou os muros, ele colocou torre de vigia, porque naquela época o reino de Assíria, que era inimigo do reino do Senhor, esse reino ele era uma ameaça para o povo naquela época. Ezequias ele fez várias coisas boas. Ele conseguiu no seu reinado produzir muito para o Senhor. Ele conseguiu que o seu nome fosse elevado e fosse reconhecido por todos naquela época. Mas Ezequias ele teve também os seus problemas e ele também teve as suas falhas. Dos grandes feitos de Ezequias foi orar junto com o profeta Isaías, na qual o anjo do Senhor desce e eles vencem o exército da Síria, e o nome do Senhor foi edificado naquela batalha. Mas, como todos nós, Ezequias ele vai ficar doente. E o profeta Isaías ele vai chegar até Ezequias e vai dizer que Deus mandou aquele profeta dizer. Aquele profeta ele vai dizer a Ezequias que ele vai vir a morrer, que Ezequias iria vir a falecer, que aquele rei iria morrer. E Ezequias ele vai virar, ele vai orar ao Senhor e vai perguntar ao Senhor o porquê da sua morte, o porquê que Deus iria tirar ele daquela terra se ele era um homem tão bom. E naquele mesmo momento, eu entendo que ele quis colocar Deus contra a parede. A Bíblia vai falar que se nós atentamente ouvirmos a palavra e obedecer a palavra do Senhor, nosso Deus, as bênçãos nos alcançarão. Mas também em Deuteronômio 28 vai dizer que, porém, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus, todas as maldições nos alcançarão. E naquele momento eu entendo que Ezequias ele não vai ouvir a voz do Senhor. Naquele momento Ezequias ele vai colocar Deus contra a parede e praticamente jogar na cara, como se estivesse jogando na cara de Deus o que ele tinha feito. Eu sou um homem tão bom, eu fiz várias coisas e tantas coisas boas, e agora eu vou vir a morrer. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento, antes mesmo do profeta Isaías sair, Deus vai mandar o profeta dizer para o rei: diga a ele que ele vai viver, que eu darei mais 15 anos para ele poder viver. Presta bem atenção nessa parte. Quando ele vai receber essa notícia que ele vai viver mais 15 anos, a qual o profeta tinha revelado a ele, a qual o profeta tinha falado que Deus mandou ele comunicar ao rei que ele viveria mais 15 anos, ele vai pedir uma prova do que aquilo que o profeta está falando é verdade. Então Deus ele vai dar essa prova a ele. Deus vai fazer com que a sombra do sol ela retorne 10 metros, e eles vão fazer aquele cálculo e vão chegar à conclusão de que aquilo que o profeta tinha falado é verdade. Ezequias ele vai ficar tão alegre, tão empolgado, que ele vai chegar e ele vai receber uns espiões babilônicos que estavam naquela cidade.
Mas só que ele, sabendo que aqueles homens não eram de Israel, ele vai colocar aqueles homens dentro do palácio, ele vai mostrar tudo que está dentro do palácio, vai mostrar a riqueza do palácio, vai mostrar as iguarias do palácio, vai mostrar todo o tesouro do palácio para aqueles espiões babilônicos. E quando o profeta Isaías volta e pergunta o que Ezequias tinha feito, Ezequias vai falar que mostrou tudo para tudo que tinha na casa dele, tudo que tinha de valor na casa dele para aqueles espias. E o profeta vai dizer que por ele ter feito aquilo, o povo dele iria sofrer e a descendência dele também iria sofrer. Até mesmo os filhos dele iria ser capturado, iriam ser feitos escravos, iriam ser feitos eunucos. E a resposta desse rei é a seguinte: isso não vai acontecer no meu tempo, então eu não tenho nada a ver com isso. Então, irmão, era aqui que eu queria trazer a revelação de Deus. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. Nós estamos passando por um período muito difícil, a qual nosso planeta está passando por uma crise, está passando por uma pandemia. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitos de nós estamos agindo como o Pai do Senhor, pastor Elielson Martins. Muitos de nós estamos agindo como Ezequias. Ezequias, naquele momento, ele viu que, como não ia acontecer na época dele, então ele estava pouco se lixando. E nós estamos passando por essa pandemia. E nós estamos recebendo notícias, nós estamos vendo noticiários que nós temos que ficar dentro das nossas casas, nós temos que nos proteger. E muitas pessoas estão ignorando o que as autoridades aqui da terra estão falando, o que os nossos governadores estão falando. Muitas pessoas estão até criticando as igrejas que não estão tendo culto. E estão dizendo que quem não está fazendo culto, as igrejas que não estão fazendo culto, é a igreja que não tem fé. A Bíblia nos diz que nós podemos cultuar até mesmo dentro do nosso quarto. Pessoas estão revoltadas. Nós estamos vendo aí acusações, pessoas uma brigando com a outra, uma mensagem para a outra no Facebook, agredindo verbalmente, falando perguntando se a igreja não, as igrejas que estão fechadas, as ovelhas vão voltar. E eu acredito que a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela volta. A Bíblia nos garante isso, que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E que pessoas estão preocupadas que se a igreja está fechada, as pessoas não vão voltar mais quando isso tudo vai acabar, porque vai acabar, eu tenho fé que isso vai acabar. E estão ignorando, estão uma agredindo a outra, estão agindo como Ezequias agiu. Ezequias, ele foi falar que ele não tinha nada a ver com isso. As pessoas agora estão se contaminando, estão contaminando outras pessoas, e essas pessoas, imagina você contaminando uma criança, você está contaminando uma geração que poderia vir, está agindo como Ezequias não estava se importando com a outra geração, e ele praticamente isso que ele vai dizer a Isaías. Ele vai dizer, se isso não vai acontecer no meu tempo, se isso não vai acontecer no meu tempo, eu não tenho nada a ver com isso. O egoísmo desse rei é o mesmo egoísmo que as pessoas estão tendo agora. As pessoas não estão se importando com a vida do próximo. As pessoas não estão se importando se vai se contaminar e vai contaminar outra pessoa, vai contaminar uma criança.
essa criança que pode pode ter um futuro brilhante, e você vai acabar interrompendo o futuro dessa criança por egoísmo, por estar desobedecendo. Pessoas que as igrejas estão fechadas e tem pessoas que estão criticando o pastor e estão indo para igrejas que estão abertas. Peraí, se a sua igreja está fechada, se o pastor falou que a igreja está de quarentena, para você ficar de quarentena, não é para você ir para outra igreja. De que vai adiantar você ir para outra igreja? As pessoas estão acreditando que colocar que a igreja, o templo, parece que o templo é um foguete, que se Jesus voltar agora, a igreja vai subir e quem não estiver dentro da igreja vai ficar. Pessoas estão dizendo que eu não tenho problema nenhum em andar na rua porque eu já estou salvo, porque eu não tenho pecado. Pedro ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. As pessoas estão um pouco, posso dizer um pouco, não está se importando com o próximo. Então a mensagem que eu quero passar é essa: vamos nos importar com o próximo, não vamos agir como se reagiu, porque a consequência que fez, a teimosia desse rei, a consequência que gerou depois foi uma coisa muito grande. Os filhos dele foi feito eunucos, e a sua descendência ela vai acabar, porque eunucos eles eram castrados, então eles não poderiam ter mais filho. Então aquele rei, a descendência dele acabou, por causa de uma ignorância, por causa de uma teimosia, por causa do ego dele. Ele ficou tão empolgado com aquele momento que ele vai colocar o egoísmo acima de tudo. Ele vai pegar as riquezas do seu palácio e vai começar a mostrar para todo mundo, como se fosse assim: não interessa, eu só vou viver 15 anos, eu não estou nem aí para o que vai acontecer depois, eu estou pouco me lixando para as pessoas que vão ficar, pelo problema que vai acontecer depois. E muitas pessoas estão agindo dessa maneira: eu não estou nem aí, eu não estou nem me lixando, estou pouco me lixando para o que vai acontecer daqui a um tempo. Se eu ficar doente, se eu contaminar alguém, problema, não estou nem aí. Então, gente, vamos agora ser como aquela igreja de Atos 9, uma igreja que crescia, uma igreja que se edificava, uma igreja que tinha temor ao Senhor. E se nós agora tivermos temor ao Senhor, se nós nos unirmos agora, a igreja só tem a crescer, nós só temos a crescer. Então, essa igreja é uma igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja tão unida que eles pegavam, dividiam o que eles tinham. Eles vendiam o terreno, eles vendiam a casa dele e dividiam o que eles tinham. E eu não estou vendo essa união dentro das igrejas agora. Eu estou vendo muita guerra, eu estou vendo pessoas dizendo que se a minha igreja é melhor que a igreja de fulano, porque a igreja de fulano está fechada, a minha igreja é melhor do que a igreja de fulano, porque a igreja de fulano não abre mais, o pastor de fulano não tem visão. Pô, se o pastor está falando que é para fechar, se a igreja vai estar fechada, vamos respeitar a opinião de cada um. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. Eu não tenho que criticar a igreja, a sua igreja, porque ela está aberta, e você não tem que criticar a minha igreja porque ela está fechada. Como eu falei ontem, eu não sou a favor nem da igreja que está aberta, nem a favor do que a igreja está fechada. Eu prefiro ficar neutro para não gerar uma confusão, não gerar uma briga. Mas eu estou vendo no Facebook, em vez de nós passarmos informações, em vez de nós passarmos, nós como igreja, que eu estou falando, nós como igreja passarmos informações, pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de caridade, pessoas que estão precisando até mesmo tem favelas que estão precisando de álcool em gel, tem comunidades que estão precisando de álcool em gel, tem comunidades que não tem nem sabonete, que não tem nem sabão para lavar a mão.
e as pessoas estão preocupadas com igreja que está aberta, igreja que está fechada. Se nós nos unirmos nesse momento, não é que nós vamos levar álcool em gel, mas pelo menos sabonete. Tem pessoas que estão reclamando que não tem sabonete. Aqui nós temos aqui comunidade, como aqui Mordocotó, como outras comunidades, que pessoas estão passando por necessidade e as pessoas estão brigando no Facebook por coisas que não tem nada a ver, estão brigando por causa de política, por causa de líderes, de governadores, de líderes de nações falando coisas que não tem nada a ver, estão esquecendo que somos igreja. E vamos agir um pouco como aquela igreja, pelo menos um pouco, como aquela igreja de Atos 9, aquela igreja que crescia, aquela igreja que se edificava. Então vamos trabalhar em prós do cristianismo, porque era isso que Jesus nos ensinava. Eu estou vendo pessoas que estão, pessoas antigas, pessoas de respeito, que estão fazendo piadas. Tem pessoas morrendo, tem pessoas que estão sofrendo, estão perdendo familiares nesse momento, e as pessoas estão brincando, fazendo piadinha. Eu vi um vídeo de uma mulher praticamente se despedindo, e ela relata no vídeo dela que as pessoas estavam brincando, que ela não podia. Imagina, o governador falou uma coisa que eu achei interessante. Nós brasileiros, nós não aceitamos não fazer o velório do nosso ente querido que falece. Presta atenção, porque tem mães que enfrentam traficantes para poder subir favela, para poder buscar o corpo do filho. As pessoas estão brincando. Você tem noção do que é o seu filho pegar essa doença, esse coronavírus, essa pessoa vir a falecer, e você não poder ir no velório, você não poder fazer o velório do seu filho, fazer o velório do seu pai, o velório da sua mãe? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é a pessoa ficar doente e você não tem informação da pessoa, se a pessoa chegar a ficar internada, e a pessoa, quando você receber um telefonema dizendo, o seu parente morreu e acabou, você não vai ver o seu parente dali ele vai ser levado, vai ser queimado, e você não vai ver mais o seu parente. A situação que nós estamos vivendo é essa. Nós não estamos vivendo, não, fulano morreu, vamos lá, que dia que vai ser o velório, tá marcado, vai ser um cemitério tal. Não, irmão, não tem isso não. Não tem isso. É uma coisa que o brasileiro não aceita, é isso. Uma coisa que está preocupando os governantes é isso, que brasileiro não aceita isso. Os crentes estão querendo competir com as barracas, com os bares que estão abertos. Presta bem, nós temos que ser exemplo, irmão. Nós temos que dar exemplo, nós não temos que ser igual às pessoas que estão no bares, nós temos que dar o exemplo. Peraí, se eles estão ali, é porque eles não são conhecedores da palavra. Nós que somos conhecedores da palavra, nós sabemos que a pessoa, se você não está indo para a igreja, você não tem fé. Peraí, se eu não tenho fé porque eu não estou indo para a igreja, peraí, será que se Jesus voltar, Jesus só vai levar quem estiver dentro da igreja? É assim que o cristianismo é isso? Não seria, a Bíblia não fala que se tiver dois no campo, um vai ficar, se tiver dois na cama, um vai ficar? Será que o campo vai estar dentro da igreja? Será que a cama vai estar dentro da igreja? A pessoa está achando que a igreja é um tipo de nave espacial que só vai para o céu quem estiver dentro da igreja, vai ser igual um foguete, só quem estiver ali dentro vai subir e pronto, quem estiver do lado de fora já era, já vai ficar aqui, é inferno, acabou. Pessoas já estão falando que eu não tenho medo de ficar doente porque eu estou salvo. E o seu pai que não é evangélico, e sua mãe que não é evangélica? Você pode morrer de ficar doente e morrer.
Mas se você passar essa doença para o seu pai que ainda não é evangélico, se você passar para o seu filho, se você passar para sua avó, passar para sua mãe e eles vinham morrer, você está se preocupando com eles? Você, em vez de estar evangelizando ele, você quer botar eles doentes? É isso que está acontecendo? Então vamos nos conscientizar de que isso não é uma brincadeira, irmão. Nós estamos vendo aí a Itália está sofrendo, tem em uma noite, morreu 600 pessoas, mais de 600 pessoas em uma noite. Aqui no Brasil nós não estamos vivendo isso ainda, nós estamos começando a viver. Nós estamos começando a viver, então é momento de nós entrarmos em oração para não chegar a esse ponto. Mas se eu estou vendo que se nós começarmos a continuar, se nós ficarmos dessa forma, com essas guerrinhas, nós que somos igreja, que nós que temos que dar o exemplo, nós vamos ficar pior do que essa situação. Porque está vendo os dados, porque nós estamos em menos de 30 dias com essa epidemia aqui. Nós já ultrapassamos as pessoas, as pessoas que morreram em 30 dias na Itália, nós já ultrapassamos esse número. Então, quando nós chegarmos ao tempo que está lá na Itália, que é 40, já está quase beirando a 50 dias, nós vamos ultrapassar esse número de pessoas mortas. Então, nós temos que se conscientizar, nós temos que realmente, nós estamos em quarentena, nós não estamos brincando, irmão. Nós não estamos brincando. Bob Sapio, Latel, Paz do Senhor, varão. Nós não estamos aqui para poder brincar, nós não estamos dentro de casa para poder brincar. Nós estamos vendo aí, a loja está fechando, nós estamos vendo aí pessoas correndo para o supermercado. Hoje, para você ter noção, hoje nós fomos comprar gás. O gás tinha acabado. As pessoas estão falando que o gás não vai aumentar. Não, não vai aumentar, mas tenho certeza, irmão, que se continuar desse jeito vai acabar. Aumentar não vai aumentar, mas não vai ter para vender. Então já é um alerta que eu quero deixar aqui, porque eu passei por isso hoje. Hoje eu fui em 2 depósitos aqui, depósito grande que não tinha gás para vender. Então nós temos que se conscientizar com isso, porque pessoas estão correndo para poder estocar. Então as pessoas não estão pensando nas pessoas que vão receber no dia 5, que vão receber no mês que vem. As pessoas não estão nem ligando para isso, as pessoas estão correndo, estão estocando. Supermercado a mesma coisa. Estava vendo a reportagem que a mulher comprou 800 papéis higiênicos. Para que isso? Para que isso? Para que comprar 800 papéis higiênicos? É uma coisa até engraçada de se falar, mas a pessoa está ficando apavorada. Isso não é uma coisa, não é normal a pessoa chegar num supermercado e comprar 800 rolos de papel higiênico. Por quê? Porque a pessoa está assustada, a pessoa está com medo. E as pessoas não estão entendendo isso. Entendeu? Então nós estamos em quarentena. Então não temos que deixar outro tipo de mensagem aqui. Pelo menos eu estou entendendo dessa forma, porque eu estou vendo que as pessoas estão com medo. E nós, em vez de passar informações, nós estamos brigando. Eu estou vendo crente brigando no Facebook. Eu estou vendo crente colocando, querendo rebaixar a igreja do outro, porque a igreja está fechada, a minha está aberta. Irmão, se a sua igreja está aberta, o problema é seu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora, se a do irmão está fechada, glória a Deus por isso também. Agora a pessoa está se importando com aquilo que está aberto, com aquilo que está fechado, em vez de estar aí, irmão, vamos fazer o ID, vamos pregar o evangelho. A minha igreja está fechada e o bar está aberto, olha aquilo ali, vai lá, começa a evangelizar aquelas pessoas que estão no bar, vai lá. Ninguém está te proibindo de sair para evangelizar. Simplesmente tem um decreto que a igreja não pode ter mais de 20 pessoas, não pode ter aglomeração. Se não pode ter aglomeração, você não está proibido de sair aí, pegar a sua Bíblia, pegar o folheto e ir lá evangelizar aquele bar. Agora a pessoa está criticando, está querendo se enforcar dentro de casa porque a igreja de fulano está aberta e dela está fechada.
Pelo amor de Deus, gente, vamos viver como um povo de Cristo, vamos viver como aquela igreja de Atos 9, aquela igreja que se edificava, aquela igreja que crescia, aquela igreja que tinha temor do Senhor. Temor é ter respeito, temor não é ter medo, temor é ter respeito. Se nós temos rei, então vamos ter respeito um pelo outro, vamos ter respeito pelo Espírito Santo, vamos ter respeito pela casa do Senhor, vamos ter respeito pelo próximo, e para nós podermos vencer essa guerra aí. Essa guerra não é contra a carne, não é contra o homem, essa guerra é contra príncipe, potestade, arte do inferno, entendeu? Vamos entender dessa forma. Nossa guerra não é ser gladiadores de rede social. Vamos parar com isso, irmão. Nós estamos vendo pessoas que estão se gladiando aí, pessoas que estão atacando uma a outra, e tá feio, entendeu? Eu venho falando, não estou falando nem como crente. Se eu não fosse crente, se eu não fosse cristão, eu estaria achando que isso está feio. Eu estou vendo aí pessoas, uma debochando da outra, uma criticando a outra. Eu vi hoje um ímpio falando que vai parar de entrar no Facebook porque ele está vendo briga dentro do Facebook. Você está vendo pessoas falando bobeira, pessoas que não estão trazendo nenhum tipo de informação. Hoje teve vacina aí, eu não vi ninguém postando. Gente, vamos levar aí os idosos para vacinar. Eu não vi ninguém postar isso. Eu vi pessoas brincando, eu não vi uma postagem. Eu não vi uma postagem falando local tal está dando vacina, local tal está vacinando. Eu não vi nenhuma postagem falando isso. Eu vi foi guerra, eu continuei briga, pessoas debochando, pessoas que não estão entendendo que outras pessoas estão morrendo, que tem pessoas sofrendo. Eu não vi ninguém postando isso. Eu vi pessoas que estão falando besteira de que quem está fazendo live vai fazer live de revelação para a pessoa tomar vergonha na cara e poder ir para a igreja. Ei, irmão, toma conta da sua vida. Tomar conta da sua vida, vai falar de Jesus, parar de escrever bobeira no Face. Toma conta da sua vida. Eu prefiro estar aqui fazendo uma live, poder passando notícia para a pessoa, edificando as pessoas, do que estar escrevendo bobeira, tentando atingir o meu irmão, tentando atingir a igreja de Cristo. Isso não é coisa de cristão. Isso para mim é meninice. Tem que parar com essa meninice, parar com essa palhaçada de ficar atingindo as pessoas. Porque eu falo assim, atingir a igreja é muito fácil. Eu costumo falar isso mesmo e falo aqui sem ter medo nenhum. Atingir um crente é muito fácil. Eu quero ver ali na barraca e xingar um cachaceiro. Porque o crente não vai fazer nada contigo, mas o cachaceiro vai dar um tapa dentro da sua cara. Isso eu te garanto, irmão. Isso aqui eu falo sem vergonha nenhuma de falar e assumo que sou eu que estou falando. Entendeu? Eu falo porque eu sei, eu vim do mundo, então eu entendo como é que é isso. Você chegar e ofender uma pessoa na barraca é diferente do que você ofender uma pessoa que está dentro da igreja. A pessoa que está dentro da igreja tem conhecimento, mas vai ofender alguém que está na barraca. Agredir a igreja é muito fácil. Agredir a igreja é muito fácil. Ninguém está criticando o bar que não abriu hoje. Ninguém está criticando a barraca do fulano de tal que não abriu hoje. Mas a igreja que não abriu, todo mundo vai lá e critica. Entendeu? Então, irmão, vamos agir como igreja de Cristo. Não vamos agir como o egoísmo de Ezequiel, irmão, que gerou muitas coisas depois disso. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que isso gerou, o que esse egoísmo gerou, o que por ele ter achado que a descendência dele não passaria, que o tempo dele, depois de 15 anos, não interessava mais para ele, que quem iria sofrer iria ser a descendência dele, as consequências que isso ocorreu. Então eu agradeço a todos que estão aí colaborando, que estão curtindo, que estão compartilhando. Rodrigo Silva, Bob Sap, Elielso. Eu agradeço a todos aí, meu primo, o Juan. Eu agradeço a todos vocês.
tá? Que estão aí, que estão assistindo essa live. Eu prefiro fazer live essa hora porque eu vi que durante o dia tem muitas pessoas, graças a Deus, tem muitas pessoas também que estão fazendo live, que estão falando de Cristo, que estão falando do amor de Cristo, entendeu? Assim como tem um lado ruim, também tem um lado bom. Então, vamos focar no lado bom, vamos focar nas notícias boas, entendeu? Emissoras que estão falando só de morte, vamos focar nas emissoras que estão falando a notícia verdadeira, que não tem emissoras que se você liga só falta espirrar sangue da tela. Então vamos focar, porque você tem que lembrar que o seu filho também está assistindo isso, que as pessoas de idade que estão assistindo isso também, elas ficam assustadas de ficar assistindo isso. Então vamos ver o que é a notícia verdadeira, o que é a notícia que vai fazer bem para você, o que vai fazer bem para o teu filho, o que vai fazer bem para sua família. Entendeu? Não deixe que essas que emissoras que estão vendendo morte, que estão vendendo sangue, que só vende isso, entre na sua casa. Eu não vou fazer propaganda de emissora, mas vocês, todos nós somos inteligentes, nós sabemos o que emissoras que fazem isso. Então, irmão, é um alerta que eu estou falando, não deixa seu filho ficar assistindo isso, não deixa sua esposa ficar assistindo isso. Convence sua esposa, não é questão de deixar sua esposa, convence sua esposa a não assistir isso, ou seus parentes a não assistir isso, porque isso assusta as pessoas, isso traz terror, traz pânico. Então vamos assistir as matérias que vai fazer bem pra gente, que vai fazer bem pra nossa, porque as pessoas já estão tão assustadas e quando começam a ver essas bobeiras, então ficam mais assustadas ainda. E a palavra que eu vim deixar, eu fugi um pouco da palavra, a palavra que eu vim deixar foi essa, irmão. Vamos nos conscientizar, não vamos fazer como Ezequias fez. Ezequias não se importou com a próxima geração, só porque ele tinha mais 15 anos de vida, então problema, eu não estou nem mais, não estou nem aí, a próxima geração que se dane. Então não vamos fazer como ele fez, irmão. Vamos pensar no futuro, porque eu sei que depois disso tudo, depois que isso tudo acabar, o mundo vai ser um mundo diferente. Eu sei que depois que isso tudo acabar, nós vamos estar vivendo uma coisa diferente. Nós estamos vendo mais as famílias mais unidas nesse momento. Nós estamos vendo o mundo se unindo nesse momento. Apesar de tudo isso que está acontecendo, nós ainda estamos vendo pessoas que estão se unindo, pessoas que estão sendo caridosas nesse momento, pessoas que estão se pontificando em ajudar médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão se pontificando. Eu quero parabenizar também, parabenizar os seguranças que estão trabalhando. O Rodrigo está aí. Parabenizar a nossa polícia, parabenizar as pessoas que estão se pontificando nessa pandemia, que estão trabalhando. E eu quero, nesse momento aqui, eu quero agradecer e louvo a Deus pela vida de vocês, irmão. Então é a mensagem que eu queria deixar neste momento. Agradeço a todos vocês que ficaram aí, que ouviram, que amanhã eu vou entrar de novo, vou ver se eu entro um pouco mais cedo para poder trazer mais uma palavra. Peço a vocês também que mesmo você que não é evangélico, fale um pouco do que você faz. Você pode ajudar fazendo uma live, você pode ajudar. Tem pessoas que precisam saber, mesmo que você entre para fazer uma brincadeira, que você entre para falar um pouco da sua vida, distrair uma pessoa. Talvez uma pessoa precisa pelo menos de uma palavra de incentivo, uma palavra para poder rir, entendeu? Então vamos fazer isso, irmão. Vamos parar de brigar e vamos viver um pouco o amor de Cristo. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa abençoar a família de vocês. Que Deus possa nos dar saúde.
que nós vamos passar por tudo isso e depois nós vamos até achar graça em tudo isso. Eu acredito muito nisso, eu tenho muita fé nisso. Eu peço a Deus que abençoe vocês, eu profetizo saúde na vida de vocês, eu profetizo que essa doença não vai chegar na família de vocês. Amém? E fiquem na paz do Senhor e que Deus dê saúde para vocês e fiquem na paz. E eu agradeço a todos. Fiquem na paz. Deus.